O que dizer da química entre Benedict e Sophie? Minha gente, vocês não estão sabendo o que se passou nessa minha cabecinha, mas eu vou tentar abrir um pouco dela pra vocês, porque meu Deus do céu, foi uma das melhores temporadas de Bridgerton que eu já tive a chance de assistir. Se você tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, mas eu já adianto que tem um react do primeiro episódio de Bridgerton aqui no canal. Eu vou deixar num card aqui em cima pra vocês poderem conferir, porque, minha gente, eu realmente não estava esperando por nada quando eu comecei aquele react. Então, todas as minhas reações são muito genuínas. Eu deixei ele bem curtinho pra não tomar muito espaço, mas vale muito a pena conferir, porque esse vídeo daqui é sobre o que eu achei da quarta temporada de Bridgerton com Benedict e Sophie. Já adianto que também tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho das diferenças entre livro e série, quer dizer, falando mais precisamente sobre como é o livro. Então, se você não sabe quais foram as mudanças, o que é que foi alterado, eu também vou deixar um cardzinho aqui, mas nesse vídeo eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre as diferenças e o que eu achei. Pra mim, Bridgerton quarta temporada foi a melhor série que eu assisti em fevereiro. Eu fiquei encantada e eu fiquei muito feliz porque muitas coisas foram mantidas do livro pra série. Algumas mudanças que eu não gostei não diz respeito ao caso principal e sim às outras histórias, as histórias secundárias. Porque eu tô com muito medo do que é que vai acontecer, do que é que eu vou encontrar nas próximas. Mas estamos falando de Benedict e Sophie. Já adianto pra vocês que eu gostei. É impossível dizer que não gostou, porque, minha gente, o que foi esse casal? Pra mim, é um dos casais que mais possuem química em toda a série de Bridgerton, mas não perde, quer dizer, não perde não, eles perdem feio pra Kate e Anthony, que continuam sendo os meus favoritos. Mesmo a história deles dois ter sido assim estragada do início ao fim, mas eu sou apaixonada, porque os dois contracenando juntos é maravilhoso. E aí a gente chegou na quarta temporada. Eu digo pra vocês que eu não consegui gostar muito da terceira. Eu não lembro de nada do que aconteceu na terceira temporada, porque pra mim, eu não consegui gostar, não sei. Eu não sei, eu sinto uma coisa assim meio intragável, sabe? Eu não sei se é por causa do Luke Newton. Eu não consigo achar ele bonito, minha gente. Na temporada dele, ele não tava com molho, eu não sei. Nessa temporada, na primeira não, mas na segunda e nessa daqui, ele tava assim maravilhoso. Mas na dele, eu achei que ele ficou muito ofuscado por Penélope. Mas fazer o quê, né? Não sou eu, é ele. E aí a gente já começa com um Benedict muito farreiro, um Benedict muito libertino, pintando e bordando. E Anthony tá fora, né? Eu achei muito legal o fato do Anthony tá fora de cena, porque a gente conseguiu ver um pouco mais sobre Benedict, né? Porque Benedict tinha o sonho de virar pintor, mas desistiu desse sonho porque achava que não era bom o suficiente. E foi interessantíssimo trazer essa figura dele como o substituto do Visconde, porque no livro dele a gente também tem essa coisa de quem eu sou? Eu sou apenas o número 2. Eu não vou ser nem o herdeiro, porque o Anthony já tem filho. Então, o que é que eu sou? O que é que me faz ser realmente o Benedict e não o número 2? Então, eu gostei de trazer isso. Por mais que isso fique um pouco assim apagado, né? A gente tem de leve uma pincelada sobre esse assunto lá nos últimos episódios, quando ele tá conversando com a Lady Dunbury. Mas eu gostei de trazer essa visão dele para poder dar mais foco, né? Ter mais tempo de tela, ter mais realmente mais desenvolvimento desse personagem. E sobre Sophie, eu achei a escolha assim maravilhosa. E, gente, no livro a gente vê um sofrimento muito maior. Eu sei que ela passou por poucas e boas, né? Mas a cena da cadeia foi muito rápida. A gente também teve um curtíssimo tempo entre ela saindo da casa da Araminta e ela indo trabalhar na casa Bridgerton, porque no livro a gente tem 2 anos, são 2 anos que separam o baile do reencontro. E eu achei muito bom que eles não focaram na cena que é com Sophie e Philip Cavender, né? Porque no livro é ela quem tá ali sendo apalpada, quem tá sendo, sabe, passada a mão sem consentimento. Na série não foi dessa forma, foi com outra criada. E foi interessante tirar o foco dela, justamente para ter uma, sabe, porque tem muitas coisas no livro que são muito incômodas. O Benedict no livro, ele é muito mais insistente, ele foi bastante insistente nessa questão de, ai, seja minha amante, etc. Mas no livro, minha gente, o que ele faz no livro, você fica assim, cara, se toca, por favor, Benedict, olha o que é que tu tá fazendo. Então eu achei que ele caiu em si muito mais rápido do que no livro, o que foi ótimo, sabe? Porque muito mais rápido assim, né? Ele só foi se tocar já no penúltimo episódio. Demorou um pouquinho, mas no livro, minha gente, no livro é o Colin quem dá
um susto nele do tipo, se toca, olha o que você está fazendo. E eu queria muito ter visto a cena da esgrima, que é quando ele realmente percebe que ele é apaixonado, ele ama a Sophie. Queria muito ter visto a cena da esgrima, mas eu estava assistindo, reassistindo, na verdade, os Bridgertons, e na segunda temporada a gente tem uma cena de esgrima entre ele, Benedict e Anthony, né? Mas eu gostaria de ter visto essa cena da esgrima, porque é simplesmente fenomenal. Fiquei me perguntando o que é que vai acontecer com Lady Dunbury, porque assim, Lady Dunbury saindo de cena, isso não estava nos meus roteiros, né, mentais, isso não estava nas minhas apostas, e daí eu fiquei com aquela dúvida, será que ela vai voltar com Garrett? Garrett, para quem não sabe, é o par romântico de Hyacinth, então fiquei com aquela expectativa, aquela apreensão de será que vem aí? Porque assim, né? Disseram que a série não vai mais ser lançada a cada 2 anos, e sim a cada 1 ano e 8 meses. Então eles vão começar as gravações agora, em março de 2026, e provavelmente em dezembro a gente já vai ter aí o início das edições e etc, né? Dos refinamentos das gravações. Então, muito provavelmente a gente vai ter série de Bridgerton já no ano que vem, 2027. Tomara que sim. E ao que se diz, os boatos, é que teremos Heloise. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio, nós vamos ter Heloise, Francesca e Hyacinth. Então, é bom a gente ter um pouquinho ali, né, do Garrett. Porque dizem que o Garrett... Dizem não, no livro, né, eu reli no mês passado, no mês retrasado, em janeiro, o Garrett é um libertino. Então, a gente precisa também saber como ele é. Eu gosto quando a gente tem mais tempo de tela, e isso é uma coisa que eu achei incrível. O nosso personagem, né, o nosso casal, para falar a verdade, os nossos protagonistas, melhor dizendo, tiveram muito mais tempo de tela, o que foi ótimo, porque das temporadas passadas, tipo Kate e Anthony, para mim, Kate e Anthony ficaram muito ofuscados por Edwina, por Penélope, por cenas da rainha, que a rainha tava ali, né, a todo instante, querendo se meter na vida de todo mundo. E a gente mal teve Kate e Anthony, a gente não teve um casamento, a gente não teve um epílogo, a gente não teve nada. A gente ganhou absolutamente zero coisas desses dois. Então, eu gostei deles terem mudado. A gente teve aí uma troca de showrunner, né, que era o Christian Van Dusen. Eu não lembro agora o nome dele. Chris Van Dusen. A gente teve uma troca dele. Não lembro agora o nome da showrunner atual, mas foi espetacular. Gostei muito de trazer os protagonistas para ter mais tempo de tela. Gostei também de ver Hyacinth crescendo. Gente, eu não esperava ver isso, então fiquei muito feliz, porque a gente acompanhou basicamente, é a mesma sensação que eu tive com Stranger Things. A gente acompanhou o crescimento dela e do Gregory, então fiquei muito feliz. E boatos que vão manter sim a atriz, né, para a temporada dela. Eu espero que sim, porque eu acho que ela já tem o quê? 19 ou são 20 anos? Então, se a temporada dela for daqui a 2, 3 anos, ela já vai ter quase 24, 25 por aí. Então, assim, Netflix mantém Hyacinth porque Florence Hunt é uma das melhores atrizes que eu já vi. Porque mostra todos os bastidores que a gente gosta de assistir. Então, eu adoro essa menina. Vocês não têm noção. Gostei muito de ver Alice Mondrich aí crescendo, porque se tem uma coisa que eu gosto muito da série de Bridgerton é eles estarem mostrando pessoas que não são da nobreza, mas que também têm muito destaque. E daí a gente tá vendo a ascensão de Alice e do Sr. Mondrich. Agora eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas eu tô adorando. E eles têm um menininho, né, que é o Lord Kent. Minha gente, eu tô com muitas expectativas para esse casal, porque agora ela é dama de companhia da rainha e já se especula que ela pode ser a próxima Lady Whistledown. Então, assim, não sei, sabe? Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, que pode sim ser ela, mas também pode ser Cressy da Cowper. Tipo assim, minha gente, é a forma dela se reconciliar com a sociedade, né? Ou talvez não. Gostei de ter visto a Cressida de volta, porque foi difícil, né, ver as cenas dela, o que aconteceu com ela. Tudo bem, ela fez por merecer, mas pensa, uma pessoa tão importante assim, eu espero que ela volte melhor, né? Porque para mim é uma das piores personagens, tanto no livro quanto na série. Eu odeio a Cressida, mas eu fiquei com grandes expectativas de ser um retorno triunfal aí. O que dizer de Violet Bridgerton? Minha gente, tipo assim, eu sou muito apegada ao conceito de adaptação fiel. Então eu fiquei um pouco incomodada quando eu vi o que estava acontecendo com Violet. Mas a gente ficou meio em aperto aí, né? Ela vai realmente casar novamente? Ela não vai?
Confesso pra vocês que eu não gostaria. Eu queria que o legado do Edmund fosse mantido. Ah, mas não tem nada a ver o legado dele com a felicidade dela. Concordo. Mas no livro, ela é aquela personagem que ela tá tipo assim, eu tô muito satisfeito com a minha vida, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos, então tá ótimo, não preciso de mais nada. Então eu gostaria muito de ver isso, sendo que assim, a gente tem uma Violet muito mais nova na série, então, quer dizer, eu acho que tem a mesma idade, mas quando a gente realmente olha pra personagem, pra atriz, a gente vê que ela é muito mais nova, então a gente até entende o conceito, né, de levar a Violet para esse caminho, mas eu realmente estou gostando dos arcos muito bem trabalhados e também do destaque que a gente teve para os criados nessa temporada. Eu sei que é muito por conta da Sophie, né, dessa história de Cinderela, mas eu me senti muito em Downton Abbey, que é uma das minhas séries favoritas da vida. E daí eu gostei de ver esses bastidores das conversas, das intrigas, dos criados conversando entre si. Então, para mim foi espetacular ter esse foco a mais na vida não tão glamurosa assim, sabe? Na vida de pessoas que fazem tudo acontecer, toda a alta sociedade acontecer. Minha gente, mas o que falar que a cena do casamento de Benedict era uma cena pós-crédito. Eu confesso pra vocês que eu não sabia disso. Eu tive que assistir depois de ter terminado, porque eu não fazia ideia. Que minha gente acabou, eu não vi nem o casamento dos dois, aí disseram pra mim: olha, depois dos créditos, tá? Aí eu tive que voltar lá pra assistir. Eu fiquei com muita raiva. Netflix, não invente mais isso, não. Se for fazer isso, avise. Sabe quando a gente começa a assistir a série, tem assim, pular a abertura? Você coloca também pular créditos pra gente saber que vai ter uma cena pós-crédito. Porque essa história de deixar a gente no escuro não rolou. Muita gente ficou sem saber e provavelmente vocês iam perder muitos espectadores se vocês não consertassem essa burrada que vocês fizeram. Então, assim, né? Não inventem mais, tá? Não inventem. Se é tão importante assim, bota antes da série terminar, né? Do episódio acabar. Por favor, eu agradeço. Mas vamos voltar à nossa crítica construtiva daqui. Gostei muito de ver como Alice conseguiu, né, colocar os pingos nos is entre Lady Penwood e Sophie Beck, minha gente, mas eu adorei. Eu queria que a cena da cadeia tivesse sido exatamente fiel como é no livro, porque a Violet, ela chega para o magistrado e diz assim, ela pode ser a condessa, mas eu sou mais popular. Então, assim, liberta a Sophie aqui. Não teve isso na série, mas eu gostaria muito que tivesse tido. Mas eu achei que foi muito fácil para Lady Penwood, sabe? Eu não gostei muito desse desfecho dela, não. Eu achei muito babado, sabe? Eu queria um pouquinho mais de sofrimento, porque o que essa mulher fez a Sophie passar não tá escrito. Queria que ela fosse, assim, escarnecida em toda a sociedade. Olha só o que essa mulher fez. Eu sei que não poderia ser dessa forma, né? Mas pelo menos dizer, olha, ela roubou o dote da pupila do conde, da sobrinha do conde, seria babado. Olha o escândalo que ia acontecer pro Whistledown. Ia ser assim, babado mesmo. E eu ia gostar, eu ia aplaudir. E sobre Francesca, gente, tipo assim, pra mim, o livro da Francesca é o meu favorito. Se vocês não sabem ou como é o livro da Francesca, eu vou dar um breve resumão. No livro dela, a gente tem ela casada com o John, ele realmente falece, sendo que o primo dele sempre foi apaixonado por ela, tipo assim, desde antes de ela se casar com o John. Mas o primo sabia que não podia nutrir esse sentimento, que era errado, porque ela é esposa do primo dele e agora é viúva do esposo do primo dele. Do esposo, que era viúva do primo dele, e ele vai para as Índias. Ele passa muito tempo lá, sendo que ele é o herdeiro, porque o John morre sem deixar filhos, então Michael, ele é o herdeiro. E daí ele volta das Índias, mas ele volta com malária. E isso é algo que ele esconde dela e de todo mundo no livro. E ele quase morre, minha gente, no livro, porque não quer contar pra ninguém. Sendo que daí, quando ele volta, ela ainda tá morando na casa que o Martin. Se eu não me engano, ela tá morando na Escócia e ele vai pra Escócia. Ah, eu não me recordo muito bem, acho que é isso. Ela ainda tá morando na residência, que é dela, né? Porque o Michael permitiu. E aí eles começam a se aproximar e etc. E ele fala pra Francesca que ele é apaixonado por ela, não sei o quê, mas ela, olha, Michael, a gente não pode ficar junto, etc. Nananã, sendo que ela nunca pôde gerar filhos. E daí o que acontece? Se eu não estiver enganada, ela acaba engravidando do Michael. Mas é dela e ela não quer contar. Enfim, gente, é uma história assim muito sofrida. Eu não quero reler esse livro agora em março.
porque é o meu livro favorito, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li. Mas o que acontece é que a gente tem uma pessoa completamente apaixonada, que é o Michael, apaixonadíssimo pela Francesca, que sabe que não pode competir com o fantasma do primo dele. E aí, o mais bonito de tudo é quando a mãe do John escreve pro Michael dizendo: Michael, eu permito que você se case com a Francesca, porque assim, era o que o John gostaria, as pessoas favoritas dele no mundo juntas. Ai, gente, é lindo. E a história da maternidade da Francesca é ainda mais bonita. Então, assim, eu tô realmente com medo do que vai acontecer na temporada dela. Porque, tipo, não sei, sabe? Por ser o meu livro favorito da série, eu fico. A mesma coisa com o Visconde que me amava, é o meu segundo favorito. Então, quando muda algo que é muito, realmente, muito pertinente para a história, eu fiquei incomodada e eu fico incomodada. Porque como é que eles vão desenvolver isso, sabe? É muito mais difícil nesse caso de Francesca. Porque a gente tem uma história que gira em torno da maternidade, que muito provavelmente não vai acontecer. Não sei como é que farão. Mas tudo está se encaminhando para a forma que realmente está sendo nos livros, né? A Michaela lá foi embora, fugiu, e não disse para ninguém, nem para Francesca. Então, assim, a gente fica com aquela sensação de e aí, como é que vai ser? Não acho que a temporada dela vai ser a próxima. Talvez pode até competir com a da Heloise, mas eu acho que não. Porque a Heloise já tá meio balançada aí com essa história de casamento, né? Quando a gente vê ela conversando com a Penélope, com a Kate. Então a gente tem aí a certeza que talvez seja ela. Então, Philip Crane vai estar de volta. Vão colocar outro Philip. Espero muito que seja com o Philip da Marina, sim. Porque mudar uma coisa dessa, minha gente já tá mudando demais. Não tô gostando de tantas mudanças assim. Vamos voltar pro foco. Se é para ser adaptação, tem que ser adaptação e não inspiração, não é mesmo? Mas, dito isto, eu tô muito ansiosa e muito animada, porque eu gostei muito dessa série. E eu tô reassistindo a primeira temporada. Eu reassisti a segunda com Anthony. E agora que eu finalmente acabei Um Perfeito Cavalheiro, eu vou voltar pra reassistir a primeira temporada. Eu acho que eu só assisti um episódio inteiro. Tô indo aos poucos, porque, nossa, eu não lembrava como eu sentia saudades do Duke e da Daphne juntos. Ai, eu não vejo a hora de ver o Duque assim, mordido de ciúme. Ai, minha gente, pra mim é uma das melhores cenas quando chega o príncipe lá. Tem nada a ver com o livro, né, isso? Mas eu gostei dessa mudança na série, porque, nossa, eu só lembro daquela música. Mas eu me mordo de ciúme. É ele encarnado. Pra mim, esses foram os pontos, assim, essenciais pra comentar com vocês, porque, nossa, eu ainda tô aqui ruminando tudo que se passou nessa série, porque eu amei o desfecho. Achei que o casamento foi lindíssimo. Vocês viram o detalhe na gravata do Benedict, do casamento? É uma pipa ali. Eu fiquei assim, ai, que coisa mais linda. E o desenho que ele fez, que não é meu chalé, e sim nosso chalé. Ai, minha gente, existe um homem mais apaixonado do que esse? Existe, só o Visconde. E por falar em Visconde, eu adorei ver ele, a Kate e o Edmund, o Little Edmund. Ai, minha gente, que casal maravilhoso. Que casal maravilhoso, minha gente. Tipo assim, ai meu Deus, eles são perfeitos. E eu quero muito que eles voltem na próxima temporada, porque estavam ali só de passagem, né? Só pra dar um oi, gente, ó, estamos vivos, tá? Tchau, até mais, até nunca. Queria mais cenas. Quando começaram a falar que Kate e Anthony iam dar as caras, eu achei que eles iam aparecer por muito mais tempo, né? Eu sei que o foco não é eles, mas tipo assim, minha gente. Tipo assim, tinha mais Penélope do que todo mundo, né? Mas a gente releva. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu ainda estou muito empolgada com Bridgerton. E se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários qual foi a cena preferida de vocês. Tem muita gente que amou a cena da banheira. Mas pra mim, sem dúvidas, eu acho que foi a cena ali do baile, sabe? Quando a rainha chega e diz: você daria um ótimo diamante da temporada. Pra mim, aquilo ali foi absolute cinema. Maravilhoso. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau!